Vocês perceberam que quando surgia um movimento literário novo, ele era contra o movimento anterior? Por exemplo, o arcadismo foi totalmente contra as ideias do barroco. Já o romantismo era bem diferente do arcadismo, e o realismo e o naturalismo surgiram para dar uma voadora no romantismo e acabar de vez com todos os outros pilares das correntes literárias anteriores. Porque vocês perceberam, até esta aula, que a literatura, até o realismo, era um instrumento de distração, no qual você mergulhava para saber dos sentimentos, a intensidade, ver a sensibilidade dos poetas, os finais felizes dos relacionamentos, as paisagens exuberantes dos poemas. Então era mais uma fuga da realidade, um sonho, um mundo que você queria ter, mas não tinha. Isto era a literatura até o realismo. Mas a partir do realismo, tudo mudou. Agora você lia os livros não para fugir da sua realidade, mas para compreender melhor o meio em que você vivia e também a si próprio. O realismo trouxe esta aparência desnudada por debaixo dos panos do que era a sociedade e também do que acontecia na mente humana. Já que nesta mesma época, lembra que eu falei no material escrito, foi a fundação da psicologia moderna. Então os escritores embasados ali, das teorias, de filosofias que envolviam a biologia, a psicologia, a tecnologia também, então eles trouxeram tudo aquilo para os seus livros e assim construíram as suas histórias, os seus personagens. E, como nós vimos também, foi um movimento que surgiu na Europa, se espalhou por lá e chegou aqui. O realismo inaugurou com a publicação deste livro aqui, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Foi um livro que rendeu um processo ao autor e também foi proibido, porque numa sociedade puritana de casamentos perfeitos, este livro fala de adultério e dá-lhe adultério nisso, viu? Então, além de Gustave Flaubert, que inaugurou o realismo no mundo, tivemos outros autores também deste movimento literário, com essa escrita mais observadora, que invadia os labirintos do inconsciente, fazendo muitas vezes não a gente ser, como muitos falam, o realismo é um movimento meio pessimista. Depende da ótica. Pode ser um movimento no qual você se compreende e se enxerga melhor, como por exemplo, um escritor importante da literatura mundial e que foi do período do realismo é Dostoiévski. Quem já leu ou já viu alguma coisa de Dostoiévski certamente já se identificou pela sua escrita tão intimista e psicológica, não é mesmo? Além de Dostoiévski, também temos aí Tolstói, outro escritor russo que fez parte do realismo também. Eu também tenho um vídeo sobre Tolstói lá no meu Facebook, se vocês quiserem ver, procurem lá na galeria de vídeo. Também tem um vídeo sobre um outro escritor que fez parte do realismo, que foi o português Eça de Queiroz. Eu tenho um livro lá no meu Facebook, um vídeo no meu Facebook, que eu falei sobre o livro A Cidade e as Serras, que fala muito, tem as características ali, um enredo bem completo, mas bem legal mesmo sobre o realismo e o naturalismo. Então vale a pena dar um pulinho lá no meu Facebook, ver, você que não viu, ou rever o vídeo sobre Tolstói, a vida de Tolstói e o livro Eça de Queiroz. Bom, mas agora saindo do cenário mundial, vindo para o Brasil, este movimento literário chegou aqui e caiu nos braços do nosso talentosíssimo Machado de Assis, que já era escritor desde o romantismo. Lembra que eu falei na aula anterior? Ele já tinha escrito algumas obras com aquela temática, aquela pegada mais um pouco romântica, mas foi no realismo que Machado ficou conhecidíssimo, com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Este livro marcou o realismo no Brasil e vale muito a pena vocês lerem, porque não é todo dia que alguém volta do mundo dos mortos para escrever um livro, não é mesmo? Então, vale a pena ler Machado de Assis. Não apenas este livro, mas também Quincas Borbas, Helena, A Ressurreição, Dom Casmurro, para você ter aí, né, uma noção do que aconteceu. E aí, Capitu traiu ou não traiu? Ou Bentinho era só um paranoico enciumado? Então leiam Dom Casmurro. Eu deixei todos os links dos livros no material escrito. Bom, mas Machado de Assis, como eu falei, foi um escritor extenso, produtivo. Ele escreveu muitas coisas, não somente histórias, mas ele também escreveu poemas lindíssimos. No meu Facebook também tem um vídeo no qual eu narro um poema dele, que fala sobre fé. Também escreveu contos diversos e crônicas. Aliás, a sua fase de cronista, ela era quando ele buscou na crônica, ou seja, no emprego, no jornal, uma maneira de sobreviver, de se manter enquanto seus livros não faziam sucesso. Mas sobre essa fase de Machado cronista, eu direi na aula A Evolução das Editoras e a Luta dos Escritores, ok? Bom, como vocês viram aí no realismo, né, Machado de Assis sentou no trono e disse: esse movimento literário é meu, não vou ceder o lugar a ninguém. Embora teve sim outros autores importantes desta fase, como Raul Pompeia com o livro Ateneu, porque ele narra ali de uma maneira nervosa, uma maneira intensa, como que é a vida de um jovem. É muito importante também ler este livro. Mas a figura de Machado foi a mais expressiva e importante do realismo, porque ele tinha um olhar além. Ele não falava apenas do realismo com uma forma pesada, pessimista. Não, ele tinha aquele tom debochado, aquele olhar aguçado. E nós vamos ver isso, um trecho de uma crônica que lerei agora para vocês, ele dizendo como era a sua forma de olhar a vida e de escrevê-la. Ele fala assim, acompanha comigo na tela. Vejam os leitores a diferença que há entre um homem de olho alerta, profundo, sagaz, próprio para remexer o mais íntimo da consciência, em suma, eu, e o resto da população. Toda a gente contempla a procissão na rua, as bandas e bandeiras, o alvoroço, o tumulto, e aplaude ou censura, segundo é a sua ideia, mas ninguém dá razão destas coisas ou daquela. Ninguém arrancou aos fatos uma significação e depois uma opinião. Eu, pela minha parte, já tenho um parecer. E que pareceres, né? Ele tinha opinião sobre tudo e escrevia com aquela forma irônica e genial que só Machado de Assis teve. Sim, ele é considerado no mundo inteiro, o mundo inteiro lê Machado de Assis, estuda Machado de Assis. E você aí talvez não leu nenhum livro dele? Precisa ler para conhecer esse escritor observador e você vai se identificar, com certeza. Mas professor, eu já li na época de ensino médio, não gostei, é chato, clássicos são muito chatos. Então você precisará de um esforço considerável para enfrentar e passar das primeiras páginas de Machado de Assis. Sim, porque o livro do realismo tem, como eu disse no material escrito, esse detalhamento das características dos personagens. Isso é chamado na literatura de adjetivação. É uma técnica literária na qual o escritor tenta expressar um máximo de detalhes daquele personagem, inclusive para aproximar do escritor, para dar aquela sensação de realidade, que realmente esse personagem é real e não apenas fictício. Então, por causa da adjetivação, a leitura parece um pouco lenta, um pouco cansativa, um pouco chata, mas você precisa enfrentar, porque até o final do livro você terá uma outra impressão de Machado de Assis. Mas, se você quiser começar a ler Machado pelas suas crônicas, ao invés dos romances, eu indico este livro aqui,
que tem uma parte das crônicas de Machado, ele é tão debochado aqui, ele não via muito avanço nas tecnologias não. Uma vez ele disse assim, numa crônica aqui, a chegada do bonde elétrico, né, diferente do bonde a vapor, ele disse assim, eu estava lá no bonde a vapor, de repente passa ali uma pessoa no bonde elétrico com um orgulho, com uma soberba, que parecia que ela não estava nem no bonde elétrico, mas tinha inventado a própria eletricidade. Então ele critica muito essas pessoas que se vangloriam das glórias alheias. Quase não tem gente assim hoje na sociedade nossa. Ou tem? Falando agora um pouco do naturalismo, que também aconteceu ao mesmo tempo do realismo e solidificou, reforçou de forma acentuada as ideias já presentes no movimento realista. Então, como nós vimos aí no material escrito, o naturalismo ele mostra o homem natural, o homem, o ser humano, como ele é, sem ideias fantasiosas, nem objetivando o que ele poderia ser, mas o que ele é de fato, por dentro, na sociedade, na sua vivência, nas suas relações sociais, sem enfeites, sem nenhuma interferência da sensibilidade e subjetivismo. Ao contrário, o naturalismo, bem como o realismo, tem essa maneira direta de narrar os fatos, sem rodeios, nenhum tipo de enfeites retóricos para sensibilizar as pessoas. Tem apenas um fato, como eu disse aí, na parte do realismo, que é essa escrita carregada de adjetivação, dando ali os detalhes das características dos cenários e também dos personagens. E o autor mais importante do naturalismo brasileiro é Aloysio Azevedo, com o livro O Cortiço, que é um livro e tanto que mostra, como eu disse para vocês, é mais do que um enredo literário, é um documento histórico, humanista, antropológico, que mostra como que era a vida ali dos operários na época, tendo que trabalhar sobre condições injustas, insalubres muitas vezes, e que viviam em cortiços, sem um pingo de dignidade ou até mesmo planejamento familiar. Bom, foi uma fase muito importante para a nossa literatura, essas duas fases, e que prepararam a sociedade para uma fase explosiva que vem por aí. Mas, antes de falarmos desse período literário explosivo, que foi o modernismo, vamos falar na próxima aula de mais duas correntes literárias que aconteceram após o realismo e o naturalismo e que também ficaram ali paralelas, que foram o parnasianismo e o simbolismo. Mas, na próxima aula, teremos um vídeo sobre isso.